Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje estarei aqui apoiando você, estudante, você, professor, que não está deixando a peteca cair nesse momento de recuperação para prosseguir nos estudos no ano de 2021. Aproveito para desejar a todos vocês um feliz 2021. Hoje, a aula é sobre justiça social, é a segunda parte dessa aula, que, claro, será ministrada pela maravilhosa professora Maria Fernanda Degan. Tudo bem, professora? Tudo bem, Lu. Muito obrigada pela acolhida generosa. É um prazer estar com você aqui. É um prazer estar com todos vocês, estudantes, professores, que estão nos acompanhando nesse iniciozinho de ano, um ano que tende a se desenrolar de uma maneira super bacana, porque caminharemos juntos aqui, escola e centro de mídias. Então, como a Lu já cantou a bola, o título da aula de hoje é Justiça Social. Esta é a segunda parte da aula. Se vocês bem se lembram, na semana passada a gente se encontrou, a gente já começou a conversar um pouquinho sobre justiça social e na semana passada o ensejo das nossas reflexões, então, foi a história de um personagem, né? Um personagem da literatura de Victor Hugo, né? Lá na obra Os Miseráveis, então era o Jean Valjean, aquele homem, aquela personagem apaixonante que, bem, acaba preso, né, por 19 anos da sua vida, porque ele havia roubado um pedaço de pão para alimentar os seus sobrinhos. Então, muito assim, no espírito do que a gente começou a pensar, do que a gente começou a construir na semana passada, motivados aí pela história de Jean Valjean e pelas injustiças sociais que ele vai sofrendo ao longo da vida dele, é que eu quero convidá-los a dar prosseguimento nesse palmilhar hoje para a gente pensar um pouquinho mais, dentro do viés da filosofia, alguns aspectos disso que a gente convencionou designar, né, sob o termo justiça social. E aí quero começar, então, contando que o objetivo do encontro de hoje é analisar a questão da pobreza no âmbito da reflexão sobre justiça social. E este objetivo se insere nos conteúdos de filosofia política, democracia e justiça social, direitos humanos e participação política. Vamos, então, dar o pontapé inicial. Gente, vamos começar já fazendo aqui uma reflexão juntos. Por quê? Colocar uma provocação aí na tela para vocês, que diz assim: como podemos saber se as ocorrências da nossa vida cotidiana são socialmente justas ou injustas? No fundo, talvez a gente pudesse colocar essa pergunta sob outros termos, né? Talvez a gente pudesse dizer assim: o que é que me habilita a que eu possa apontar o dedo para um determinado evento ou fenômeno e dizer, isto é socialmente justo? Ou, do ponto de vista contrário, isto é socialmente injusto? Como é que a gente consegue saber uma coisa dessas? O que vai pela cabeça de vocês? Contem pra gente aí no chat, em 2 minutinhos, e a gente já volta com a Lu.
Olha, eu fiquei pensando aqui, professora, nessa pergunta. Realmente é muito difícil chegar nesse critério, né? Separar o que é um problema nosso, ou o que é um problema da sociedade, um impedimento nosso ou da sociedade. Eu fiquei aqui lembrando de algumas situações que eu já passei na vida, e eu acho que um jeito da gente descobrir se ela é justa ou injusta é ver que outras pessoas, de repente, passam pelo mesmo problema que você por alguma condição comum, né? Exatamente, eu acho que esse seria um primeiro critério, né, um pontapé assim, interessante para a gente começar a pensar nisso, né? Se há uma raiz comum, né, de uma determinada situação que afeta diversos indivíduos para além de mim. Exatamente. Então, pegar até um exemplo que está contextualizado nesse momento, onde muitos estudantes estão passando pela experiência do vestibular, né? Eu que fui aluna da escola pública a vida toda, eu sei que para nós, né, oriundos da escola pública, às vezes a coisa fica um pouquinho mais difícil, né? Então, por exemplo, a pessoa não passou no vestibular, né? Será que é porque ela é incapaz ou porque ela teve condições, não teve as mesmas condições que outras pessoas? Existem outras pessoas que tiveram as mesmas condições que ela e que também não obtiveram êxito. Então, esse tipo de dinâmica de pensamento que me leva a reconhecer quando a questão é social ou não. Perfeito, Lu, é super interessante. Daí a gente vai fazendo assim uma espécie de procedimento genético, né? Então a gente pega um determinado fenômeno e vai remontando as raízes, entendendo, afinal de contas, quais são as causas, né, desses fenômenos para tentar entender aí o que, em termos sociais, né, como ele se dá, ele aparece, né? Bem colocado, Lu. Então, joia. Então, a gente já começou a pensar em uma primeira possibilidade, né, de compreender aquilo que seja socialmente justo ou injusto. E já que estamos falando o tempo todo neste critério, né, na justiça social, seria legal se a gente pudesse começar investigando este problema, voltando lá para a Grécia Antiga, né? E aí a gente vai se encontrar, vai se deparar aí com a deusa Têmis. A deusa Têmis, que é a deusa grega da justiça, cuja versão latina, né, romana é a Justitia, né? Ela é comumente representada, aí aparece, né, a estátua para vocês, ela é comumente representada segurando uma balança, uma espada e usando nos seus olhos uma venda. Sabe, gente, a deusa Têmis é uma deusa que, assim, no panteão grego, né, ocupa um lugar de destaque. Bom, ela é filha de ninguém menos que Gaia, a deusa da terra, né, com Urano, que é o deus do céu, o deus celestial, né. Bom, Gaia e Urano geram uma filha que, em sabedoria, só se equipara à própria deusa Atena, que é ninguém menos que a própria deusa da sabedoria grega, né. Então, Minerva tem uma sabedoria, uma sapiência que é equiparável, que é comparável com a da própria deusa Atena. Não à toa, Têmis é conhecida como a deusa dos bons conselhos, né? A deusa dos bons conselhos, bom, a deusa da justiça, tá certo? Ela era invocada na Grécia Antiga toda vez que se instaurava uma situação social em que não se sabia muito bem, né, que caminho tomar para ser considerado o mais justo dos caminhos, né? O fato é que a deusa Têmis, aí como comumente representada, como eu já mostrei para vocês, ela segura em uma de suas mãos uma balança. A balança, pessoal, é um símbolo que representa, digamos assim, o equilíbrio, né, entre a falta cometida e a pena que se imporá para reparar aquela falta. Portanto, a balança é um sinal de equilíbrio. Isto quer dizer uma certa equivalência de gravidade entre a falta e a pena. Então, se alguém pisa no seu pé, naturalmente você não imporá a esta pessoa uma pena capital, certo? Não, aí seria um exagero muito Seria grande. um exagero e a balança estaria muito desregulada, certo? Legal. Um outro item que a deusa Têmis carrega, né, na sua outra mão é a espada. E a espada, em algum sentido, quer significar que a justiça, caso necessário, poderá se valer da força física, da força da coerção, para impor a lei, para fazer valer a lei.
Se a gente for pensar num plano simbólico, a gente pode muito bem entender que a balança e a espada se complementam, elas não funcionam bem sozinhas, porque imaginem uma deusa da justiça que carregasse apenas uma espada. Bom, ela representaria nada mais do que a força puramente, né? A força física, a violência. Por outro lado, uma deusa da justiça que carregasse apenas a balança poderia ser entendida como uma deusa fraca, já que ela não disporia de meios para fazer valer, né, a sua vontade, as leis. Então, a balança e a espada se complementam, né, para compor essa figura da justiça. E, por fim, ela usa uma venda nos seus olhos, o que significa que ela é cega. A justiça cega não significa uma justiça que nada vê, uma justiça que nada compreende, que não tem conhecimento de nada. Significa, sim, uma justiça que não leva em consideração fatores que sobressaem às vistas, né? Então, eu quero dizer, se vou julgar dois indivíduos, do ponto de vista da justiça, pouco importa se um deles está muito bem vestido e se outro está andrajoso, em farrapos. Pouco importa se um deles possui muito prestígio social e o outro quase nenhum. Estes elementos que saltam às vistas realmente pouco importam para a justiça, se ela sequer, né, justiça. Então, essa é a paramentação da deusa Têmis. E, bom, aqui no Brasil, em diversas partes do mundo, a gente vai ver diferentes representações, né, da deusa da justiça que trazem estes três elementos. Ademais, pessoal, pode ser que vocês já tenham se deparado alguma vez na vida com uma outra representação da deusa da justiça que mostra a deusa pisando forte, né? Pisando, segurando uma serpente com os pés. Ela está pisando na cabeça da serpente. Essa representação, ela nos lembra da dominação, né, do conhecimento humano, da sabedoria humana e das leis sobre os instintos, as paixões mais baixas, né? Então, também é possível encontrar a deusa Têmis representada dessa forma. Bom, agora que a gente entendeu, então, um pouquinho o que é que vem, né, por detrás, assim, no bojo, né, da ideia de justiça, a gente pode começar, então, a colocar, né, para o termo justiça, um predicativo, justiça social. Né? A gente pode começar, então, a conceituar historicamente um pouquinho melhor essa ideia, tentando pensar como é que ela surge. Afinal de contas, quem é que começou a falar em justiça social? Para a gente fazer isso, a gente precisa partir, pessoal, da premissa, né, do ponto de vista de que, puxa vida, falar de justiça social não é falar de um conceito muito simples, né? Falar de uma coisa que se dá a conhecer muito facilmente, ou que seja muito óbvio. Né? Tanto é assim que, vejam aí na tela, o slide diz assim, uma ideia quase onipresente, que significa estar em todo lugar, né? Mas que, ao mesmo tempo, pode ser um pouquinho confusa. Vamos ver o que o filósofo francês Paulin Malapert, né, lá do finalzinho do século XIX, começo do XX, o que ele fala, né, sobre justiça social? Ele diz assim para a gente, na sua obra La Justice Sociale, né? Ele diz assim, o uso cotidiano dessa expressão, justiça social, pode fazer a gente pensar que se trata de um conceito simples, o que não é verdade. E por que não é verdade? Porque a vida real, a vida social, a vida cotidiana, ela é altamente complexa. Ela é altamente prismada, isto significa, ela é um prisma que tem, assim, inúmeras faces, inúmeros âmbitos. E, assim sendo, né, isto aumenta ainda mais as dificuldades para a gente tentar definir o que seja justiça social, porque, puxa vida, a vida social, afinal de contas, se dá de tantas maneiras diferentes, em tantos âmbitos, momentos e lugares diferentes, que para a gente pegar isto aqui, tirar um suco disso, né, e dizer isto aqui, a gente pode entender como justiça social. Bom, o Malapert acha que isso é bem complicado de se fazer. Então, quando a gente vai começar então a pensar sobre justiça social, tenhamos em mente
este alerta, né, que o Malaper fez para a gente. Não é um conceito óbvio, não é um negócio assim muito lá simplório, né? Mas vamos tentar refazer aí um certo percurso histórico para tentar compreender este conceito. Na tela para vocês aparece assim. É difícil definir essa expressão com precisão, porque ela sofreu modificações de concepção e de entendimento ao longo do tempo. Mas, certamente, podemos começar nos fazendo perguntas de caráter histórico-filosófico. Pelo menos 2 perguntas principais a gente já pode logo de cara se colocar. A primeira, como é que surgiu historicamente a noção de justiça social, né? E a segunda, quais foram os passos dados até a sua consolidação e o seu entendimento da maneira atual? A partir do momento em que a gente se coloca essas perguntas, a gente consegue olhar, né, para o percurso histórico que esse termo, esse conceito vai fazendo até chegar ao momento atual. E a gente pode, eu sugiro, né, que nós comecemos, aí na tela para vocês, através ou a partir, né, de um jesuíta italiano de nome Luigi Taparelli. Sabe, gente, geralmente se atribui o primeiro uso dessa expressão justiça social ao Taparelli. Pelo menos é isso que nos conta o Pierre Vallin na sua obra As Origens da Expressão Justiça Social, que ele publica lá na década de 1960 na França, né? Acontece que, assim, vamos pensar de um ponto de vista histórico mesmo, né? Quer dizer, o que as pessoas lá do século XVIII, XIX pensavam a respeito de justiça social, por certo, era diferente da maneira como pensamos hoje a respeito da justiça social, não é? Então, como que o Taparelli concebia, né, este conceito? Sendo um jesuíta, portanto, conectado, né, ao dogma judaico-cristão, religioso, ele entendia que justiça social, vejam aí na tela, era a ideia de que todos os seres humanos seriam iguais em relação aos direitos de humanidade. Direitos de humanidade estes, que fica assim um pouquinho vago na obra do Taparelli, mas que a gente entende que são dados, né, pelo Criador, quando coloca na natureza criaturas que ele, o próprio Criador, concebe como iguais entre si. Iguais entre si e, portanto, merecedoras dos mesmos direitos de humanidade conforme concebidos, entendidos, né, pelo Luigi Taparelli. Então, vejam que interessante, porque nos primórdios, né, do uso dessa expressão, o Taparelli fez uma conexão, uma associação entre justiça social e um certo dogma, né? Um certo entendimento assim religioso, metafísico, né? Do que viesse a ser justiça social. O interessante é que logo depois, né, lá em 1891, quando o Papa Leão XIII escreve, né, a sua encíclica. O que é encíclica, pessoal? O que é encíclica, Lu? Isso que aparece tanto em história, né? A encíclica é vamos dizer, é um manual, é um escrito dogmático, ou um escrito que vai dar um direcionamento, né, que é escrito pelo Papa ou por alguma entidade maior dentro da hierarquia da Igreja, justamente para direcionar os seus fiéis. Né? Perfeito, Lu, é isso. No caso dessa encíclica que a gente está mencionando aqui, que é a famosa Rerum Novarum, né? Que o Papa Leão XIII escreve para expor um pouquinho assim qual era a situação dos operários nesse momento histórico, né? Gente, é muito interessante, porque essa encíclica, ela traz uma noção de justiça que talvez não seria a primeira ideia que viesse na nossa cabeça, né? Então, vamos ler juntos um trechinho retirado da encíclica. Vejam aí. Os progressos incessantes da indústria,
os novos caminhos em que entraram as artes, a alteração das relações entre os operários e os patrões, a influência da riqueza nas mãos de um pequeno número, ao lado da indigência da multidão. E estamos persuadidos, e todos concordam nisto, de que é necessário, com medidas prontas e eficazes, vejam o Papa exortando, né, a ação. Então ele diz, é necessário vir em auxílio dos homens das classes inferiores, atendendo a que eles estão, pela maior parte, numa situação de infortúnio e de miséria imerecida, não merecida, imposta, portanto. O governo não deve visar só os interesses daqueles que têm o poder nas mãos, mas ainda o bem dos que lhe estão submetidos, e que nunca uma classe possa oprimir impunemente a outra. Bom, quer dizer, tem um apontamento muito claro do Papa Leão XIII na Rerum Novarum, de que se a gente quer pensar em justiça social, a gente não pode ignorar questões que dizem respeito ao mundo do trabalho, questões que dizem respeito à exploração do homem pelo homem, de uma classe sobre a outra classe, né? Que a gente não pode ignorar a situação de miserabilidade, de indigência a que um sem número de indivíduos está submetido. Né? É super interessante se a gente for pensar nesse momento histórico, né, final do XIX, a Igreja se pronunciar sobre o que era, então, entendido como questão social. Uma pobreza que assolava, né, os trabalhadores nesse momento. Exatamente, esse contexto aí, né, essa encíclica de 1891, então já temos aí todo o ciclo da primeira Revolução Industrial, né, onde o trabalhador foi separado dos meios de produção, depois veio a segunda Revolução Industrial aí nessa metade de século XIX, e essa distância, esse abismo social começa a ficar cada vez mais acentuado. Tanto é que, neste momento, professora, 80% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza. Né? Então, o Papa ali se manifesta, né? E ele aponta, talvez o que o primeiro que a gente viu lá, o Taparelli, não colocou, né? O que seria essa igualdade, né? Não basta só que o Criador diga que todos são iguais, né? Tem elementos aqui no plano terrestre que vão medir essas diferenças, e a gente tem que olhar para elas. Bem, né? colocado, Lu, perfeito, perfeita a tua pontuação. É bem por aí, pessoal. Então, daí a gente tem já no final do XIX uma questão social, né, bem aparente, bem premente, né, e que, bom, a Igreja não consegue se furtar a tratar disso, né. Aí, conforme a gente tem, então, o caminhar da história, a gente chega no ano de 1948, portanto, metade do século XX, em que a gente tem um documento de máxima importância do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista político, social, que talvez vocês já estejam aí pensando, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é trazida a público, então, pela ONU no dia 10 de dezembro de 1948. A Organização das Nações Unidas, né, a ONU, ela apresenta essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda escrita, separada por artigos, dos quais eu, então, fiz uma pequena seleção para trazer aqui para vocês, porque nos interessam maiormente, né, para tratar do tema da justiça social. Então, a gente tem, assim, um preâmbulo, né, a esta declaração, e, portanto, assim, uma pequena introdução, são as palavras iniciais, introdutórias deste documento, em que a ONU nos diz: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, né, trazemos esta declaração e bababá. Então, quer dizer, justiça já aparece aí logo no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da forma como concebida pela ONU. Lá pelas tantas, na leitura do documento, a gente chega no artigo 23, que traz algumas asserções bem importantes. Então, vejam lá. Número 1.
todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Bom, seguimos então para o número 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. O que nos leva ao número 3, que diz que todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Então, vamos vendo juntas aí qual é o caminho, né, que a Declaração da ONU vai traçando, vai palmilhando para chegar, né, no que eles consideram como efetivação da justiça. Depois a gente chega lá, então, no artigo 25, que nos diz: todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, incluindo alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, além do direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência, isto é, dos meios de sobrevivência, em circunstâncias fora de seu controle. Pessoal, só pelo preâmbulo do documento da ONU, acrescido de um trecho do artigo 23 e do artigo 25, a gente já consegue entender que a Declaração Universal dos Direitos Humanos está toda pautada em uma espécie assim de cruzinha, né, que aponta para 4 diferentes lados que trazem, então, cada um em sua ponta, digamos assim, um bojo, né, de direitos. Vejam aí na tela, a gente tem os direitos econômicos que aparecem discriminados na Declaração da ONU, a gente tem os direitos humanos, a gente tem os direitos sociais, e aí não aparece, mas na ponta de cima seriam os direitos políticos, certo? Então, esse quarteto de direitos que, somados, assegurariam a todo e qualquer indivíduo uma existência digna. Então, o que a gente deriva, né, desta leitura muito breve, mas vocês podem acessar este documento pela internet, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e poderão fazer uma leitura mais detida, que, inclusive, pode levá-los a perceber mais um montão de coisas relacionadas a este tema mesmo da justiça social, né? A gente percebe que a justiça, para a ONU, é que assegura o direito a uma existência digna. Então, se a gente pensa em direitos econômicos, se a gente pensa em direitos humanos, em direitos sociais e políticos, como perfazendo um conjunto de direitos, né, cuja finalidade seria, portanto, assegurar justiça. Tá certo? Legal. Aí, vamos pensar juntos aqui um pouquinho. Hoje, né, séculos 20, 21, a gente tem mais ou menos uma ideia de justiça social assim, relativamente consolidada, né? Vamos pensar aqui, vou contar para vocês que houve um filósofo e jurista italiano chamado Cesarine Sforza, né? E ele publica lá em 1962, já no finzinho da vida dele, uma obra muito debatida que se chama A Justiça, História de uma Ideia. Nessa obra, o Sforza vai trazer concepções que são mais ou menos basilares para a gente chegar à ideia de justiça social que a gente tem hoje. Então, o Sforza vai defender nessa obra a justiça social como a busca pela reconstituição da sociedade. Olha que grave, né, o que ele está dizendo. Olha, sem justiça social, a gente corre o risco assim, de esfacelar o tecido social num tal nível que talvez a gente não possa nem sequer mais chamar de sociedade aquilo que chamávamos antes, né? Então, ele diz assim, a busca pela reconstituição da sociedade que é fundamental para a coexistência humana, organizada, coletiva, né? E como é
que nós buscamos a justiça social. Isto significa como é que nós buscamos reconstituir esta coletividade, esta coexistência humana que nomeamos comumente sociedade. Bom, ele aponta um caminho, e o caminho que o Sforza aponta é o da redistribuição dos bens materiais necessários à vida. E aí, bens materiais necessários à vida, a gente poderia conceber uma série de coisas, não é? Desde os mais básicos, direitos assim de natureza absolutamente vital, como é o direito à alimentação, né? Como é o direito à saúde, como é o direito à habitação, né? São direitos assim que estão ainda num nível muito básico de assegurar a sobrevivência propriamente dita, né? Então o Sforza diz, olha, é pela redistribuição dos bens materiais necessários à vida que a gente consegue buscar então a melhoria efetiva das condições sociais dos mais pobres. Ele está propondo um caminho, ele diz, é redistribuir. Quando a gente fala que a gente precisa redistribuir alguma coisa, é porque, bom, ela está mal distribuída, né? Ela está muito concentrada. Então, quer dizer, uma pequena parcela da população concentrando uma grande quantidade de recursos e bens materiais, enquanto uma grande parcela da população fica desprovida, fica, então, marginalizada, né? À margem aí das intempéries, né? Da vida, sem segurança, previdência nenhuma, né? Então, é o caminho da redistribuição que é apontado pelo Sforza. Sobre o caminho da redistribuição ainda, se a gente caminhar mais um pouquinho a coisa no tempo, a gente vai chegar no José Castán Tobenias, que foi um acadêmico, um jurista espanhol, que também trabalhou grandemente o tema da distribuição. Na sua obra, lá de 1966, A Ideia de Justiça Social, o Tobenias diz o seguinte, ele entende justiça social como distribuição, por parte das estruturas estatais, dos bens materiais necessários à vida. Então, aqui a gente já pensou, né? Habitação, saúde, alimentação, enfim. Além dos bens culturais. Então, vejam que o Tobenias está adicionando a ideia de justiça social, não só a distribuição de bens, né, de direitos num nível mais básico, mais primordial para a garantia da vida, mas também aqueles que são chamados de bens culturais, então o direito ao lazer, o direito à educação, o direito ao divertimento, o direito ao acesso à cultura, né? Que ele chama na sua obra de interesses morais ou espirituais, aí num sentido bem diferente desse que a gente está acostumado a dar no nosso cotidiano, né? Então, esses interesses morais, né? Estariam ligados, assim, à dignidade da pessoa humana, educação, cultura e lazer, como a gente já colocou, né? Aí, se a gente pensa, então, no Sforza e no Tobenias, a gente vai começando a se aproximar dessa ideia de justiça social que a gente tem hoje. Quer dizer, longe de mim colocar que hoje temos apenas uma ideia de justiça social, porque isto não é verdade. Mas há, sim, um pano de fundo, né, que ancora, que ampara, em grande medida, as discussões atuais sobre justiça social e que vão passando, sendo permeadas pela discussão sobre redistribuição e distribuição de bens necessários à vida, né? E aí, Lu, a gente vai se encaminhando, então, para o final do nosso encontro. E eu gostaria de declamar, né, um pequeno trecho de um poema do Brecht, que se chama Canção do Remendo e do Casaco. E, neste poema, o Brecht escreveu assim: sempre que o nosso casaco se rasga, vocês vêm correndo dizer assim, não pode ser, isso vai acabar, custe o que custar. Cheios de fé vão aos senhores, enquanto nós, cheios de frio, aguardamos. E ao voltar sempre triunfantes, nos mostram o que por nós conquistam. Um pequeno remendo. Ótimo, eis o remendo. Mas
onde está o nosso casaco? Sempre que nós gritamos de fome, vocês vêm correndo dizer: isso não vai continuar, é preciso ajudá-los, custe o que custar. E cheios de ardor vão aos senhores, enquanto nós, com ardor no estômago, esperamos. E ao voltar sempre triunfantes, exibem a grande conquista, um pedacinho de pão. Que bom, este é o pedaço de pão. Mas onde está o pão? Esse é só um excerto, né, desse texto do Bertolt Brecht, em que ele faz, pela sua pena, ele consegue, né, fazer a gente pensar na chave poética, fazer a gente pensar sobre justiça social, que é dote de grandes autores, né? Para encerrar, eu quero deixar algumas sugestões para vocês que querem refletir um pouquinho mais sobre esse tema. Então, eu sugiro o filme que se intitula Que Horas Ela Volta, da diretora brasileira Ana Mui Laert, de 2015. Vencedor do Oscar, né, de 2019, o filme Parasita. O livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi escrito pelas mãos de Carolina Maria de Jesus, e também um livro de outra mulher brasileira, Raquel de Queiroz, lá na década de 30, que escreve sua obra-prima, né, chamada O 15. Dessa forma, então, a gente vai encerrando o nosso encontro, e eu quero convidá-los, antes de encerrar, a completar este quadrinho que aparece para vocês, refletindo sobre a minha aprendizagem, em que vocês vão pensar um pouquinho sobre como foi o encontro de hoje para vocês e nos contar pelo chat se você considera que a sua aprendizagem se encaixa mais na alternativa A, B ou C. Joia? Lu, terminamos. Muito boa aula. Nossa, eu sempre aprendo muito com a professora Maria Fernanda, com o professor Marconi também. É sempre uma honra estar aqui mediando as aulas de vocês, que a gente aprende muito, a gente consegue puxar alguns conceitos da filosofia para a história e vice-versa. É bem interessante, e é um convite que a gente faz para os estudantes também, quando estudarem, né, sobre estudarem os conteúdos de filosofia, de histórias, das ciências humanas, que façam aí esse intercâmbio de ideias, de momentos históricos, de conhecimento, e, claro, sempre trazendo para o momento presente, porque a história não para e o pensamento também não. Muito obrigada a todos vocês. Professora, muito obrigada mais uma vez pela aula maravilhosa. Não esqueçam de avaliar essa aula pelo QR Code e também pelo link que vai aparecer aí na tela para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.